Ela é uma psicopata e ele é o diabo. Essa é a premissa do dorama O Gênio dos Desejos. E é um dorama que eu gostei bastante. Mas calma, pera, me escutem com carinho e com amor. Eu sei, eu também senti o mesmo que vocês. No início o dorama estava um porre, muito lento e pensei em desistir. Mas eu aqui sou dorameira raiz e segui até o final e comprovo com todas as letras que é um dorama incrível, maravilhoso. Ele não é nenhum 5 estrelas aí, mas é muito bom, muito incrível e vale super a pena vocês insistirem nesse dorama, porque no final o tanto que você chora não tá escrito. O Gênio dos Desejos, vamos conhecer a história de uma jovem, ela não tem muito sentimento, ela é a psicopata da história. Então ali ela disseca sapo e não sente nada, ela não sente amor, ela não sente empatia por outra pessoa. Ela meio que se segura ali todo o ódio que ela tem dentro de si, vontade de bater nos outros por causa de sua avó. Sua avó é meio que seu elo ali de amor, a que mantém centrada ali no chão. Na vida adulta, ela faz uma viagem, isso tudo, para se vingar de sua mãe, que abandonou ela com sua avó. E nessa viagem, ela tropeça e dá de cara com uma lâmpada mágica. O nosso querido gênio, o nosso diabo. Nossa, não, que eu não quero o diabo. Mas eu queria um cara igual ele. Kyuubi. E ali ele já se apresenta que vai realizar 3 desejos para ela. E ela, lógico, dispensa o cara. E ele ali a segue para todo canto, para a Coreia e para a vida. Ela é realmente uma verdadeira psicopata e ele verdadeiro um diabo, faz de tudo para corromper mais ainda a alma dela. Porque esse é o trato. Porque se um dia ele se curvar para um ser humano, um outro anjo lá, o anjo da morte, iria decapitá-lo. Porque meio que fizeram uma aposta. Então ele faz de tudo para corromper a outra pessoa e não ter que se ajoelhar para ela. Mas no final ele se ajoelhou e foi decapitado. Já deu spoiler. Porque, claro, ele tinha que se curvar para a psicopata, que no caso era a melhor pessoa, o melhor ser humano que tinha do que as outras pessoas que se diziam normais e com sentimentos. A história foi maravilhosa. Ah, calma, ainda tem mais. Os gatos, os gachones, se conheciam de outras vidas, porque, para quem não se lembra, ele estava preso dentro da garrafinha lá, dentro da lâmpada, há 1000 anos. E ele saiu já lá de dentro com muito ódio desse tal barro que prendeu ele lá dentro. Só que o que ele não sabia é que a memória dele foi apagada e ele não se lembrava muito bem ali do contexto de como ele odiava ainda mais esse barro aí, que no caso era a nossa protagonista psicopata. Foi então que um belo dia ele lembrou de tudo e o choque foi ainda maior, o tanto que ele chorou e que eu chorei junto não tá escrito. E ela no passado morreu de uma forma muito traumática. E foi aquele ponto que ele passou a odiar mais ainda o ser humano e desacreditar do ser humano. Porque ele simplesmente deu a sua lâmpada mágica com uma condição. Que a pessoa que pegasse a lâmpada desejasse que aquela mulher que ele amava se curasse, porque ela tinha levado uma estaca no bucho. E ele falou, eu vou dar toda a riqueza, tudo que vocês quiserem, mas se o primeiro desejo de vocês, vocês pedirem para que eu salve essa mulher. Porque ele não poderia simplesmente chegar lá e salvar, porque a parada não funciona assim. E sim que ele tem que realizar o desejo de outra pessoa. A pessoa chegou lá, pegou a lâmpada e fez o que? Eu quero dinheiro. O segundo desejo, eu quero dinheiro. E o terceiro, o primeiro, o segundo, o terceiro desejo, outro dinheiro. E o coitado ficou lá chorando e a menina morta nos braços dele. Foi muito triste essa história. E é por isso, gente, que eu peço pra vocês. Eu sei que eu não contei assim com muita emoção, não contei direito, não contei da forma certa que deveria ser contado. Mas vocês precisam dar uma chance pra esse dorama. Muito, porque ele é muito incrível. Sem contar que estamos falando de atores super renomados, como Ki Yoon-bin, que é uma pessoa maravilhosa, para quem não sabe, ele passou por momentos bem complicados na vida. Não só por isso, porque ele realmente é um ator incrível. E a Suzy também, que vem de trabalhos maravilhosos. Agora que eu também cito algumas polêmicas que estavam rolando aí no meio dos doromeiras. Porque eu vi muitas pessoas falarem que deixou esse dorama pelo fato da Suzy estar ali meia morta, arrastada. E é justamente sobre isso, gente, pra vocês verem como a perfeita, maravilhosa atriz ela é. A personagem dela tinha que transmitir justamente isso, uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa sem emoção, apenas uma casca. E ela passou isso, ela literalmente passou isso. E então, assim, eu fiquei ainda maravilhada ainda com o trabalho dela conseguir fazer esse trabalho perfeito. Então, ela é uma psicopata e por isso que ela tinha que agir daquela forma morta, sem sentimento e sem emoção.
Segundo, o nosso protagonista, que é conhecido como o gênio dos desejos, e o nome dele é Iblis, o que causou uma polêmica ainda maior, porque esse é uma das entidades sobrenaturais na tradição islâmica, ou seja, o diabo, o cancão de fogo. Eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso, gente, mas é a realidade. E eu também realmente, assim, é um termo bastante pesado. Eu mesma morro de medo só em falar nesses nomes, parece que a gente já tá atraindo tudo de ruim. No final mesmo eu fiquei em choque porque, vocês querem mais um spoiler? A nossa protagonista, quem não gostar, por favor, saia do vídeo agora. A nossa protagonista psicopata, ela morre e vira um gênio da lâmpada. Ela agora também é um gênio da lâmpada que consegue realizar 3 desejos para outras pessoas. E no final, o nosso querido gênio que tinha a cabeça degolada, ele também conseguiu voltar a ser um gênio por causa da avó dela, que desceu no inferno para atormentar todo mundo lá para fazer com que ele voltasse a ser um gênio e ficar com sua neta. O babado só piora. Mas vamos lá. No finalzinho ali do final mesmo, para acabar todo o dorama, ambos estão ali no deserto, no mesmo lugar em que começou, em que ela encontrou ele. E fala psicopata e o Satanás. É estilo isso. Eu vou deixar aqui no final pra vocês verem. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o comentário se vocês assistiram e se vocês vão assistir depois desse vídeo. É isso, galera! Tchau, beijo e até a próxima!